E se eu te dissesse que os milagres que você tanto espera não estão distantes, mas bem aí dentro da sua mente? Que o lugar onde o impossível começa a se tornar possível não é um templo, nem uma... Pense nisso. Todo milagre na Bíblia começou com um pensamento, um ato de fé, um passo mental antes de ser físico. Antes de Davi enfrentar Golias, ele já havia vencido dentro de si. Antes de Abraão se... Talvez você esteja orando há tempos por algo que ainda não aconteceu. E a dúvida começa a entrar. Você pensa, será que Deus me ouviu? Será que vai acontecer? Mas o que você talvez não saiba é que, se você continuar acreditando mesmo quando tudo parecer contrário, o invisível vai começar a se manifestar. Pensa pequeno. E talvez seja por isso que o seu milagre ainda não veio. Não porque Deus esqueceu, mas porque Ele está te ensinando a pensar como quem já venceu. Está te treinando para não duvidar no meio da espera. Há poder nas suas palavras porque elas são o reflexo do que está na sua mente. E toda vez que você fala com fé, o mundo espiritual se move. Cada eu creio, cada vai dar certo, cada Deus está no... O altar. E o fogo que acende esse altar é a fé. Cuide desse fogo todos os dias. Alimente-o com a palavra, com esperança, com gratidão. Acreditar. E se essa palavra tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, o milagre que muda uma vida começa com uma montanha sagrada, mas o seu próprio pensamento? Sim, a sua mente é o altar onde nascem os milagres. É ali que Deus fala, inspira, move e transforma. Muitos passam a vida buscando sinais do céu. Quando que o milagre começou? A mente é o altar onde Deus realiza o invisível. É ali que as orações ganham forma, que os sonhos ganham corpo, que as promessas começam a se cumprir. Quando você ora, o que realmente acontece é que, pela dúvida, e o altar da mente, que deveria ser o lugar da confiança, se torna o espaço da confusão. Deus trabalha no invisível. Ele planta ideias, desperta sonhos, coloca convicções no seu coração. E enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está preparando o terreno. Às vezes o silêncio de... Você quer ver Deus agir? Então comece a pensar como quem já foi abençoado. Pare de declarar derrota antes da batalha. Pare de alimentar pensamentos que contradizem a promessa. Deus não pode operar num... Então pergunte a si mesmo: o que eu tenho deixado queimar na minha mente? A chama da fé? Ou o peso da dúvida? Porque o fogo do altar precisa ser mantido aceso. É a chama da convicção que faz o milagre. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: minha mente é o altar dos meus milagres. Deixe esse comentário como um ato de fé, como uma declaração pública de que você escolhe. Na verdade, o céu está tentando falar dentro deles. E talvez neste exato momento, Deus esteja tentando te dizer: eu plantei em você o poder de criar a realidade pela fé. Tornar pai de multidões, ele já acreditava nas promessas, mesmo sem ver nada acontecer. Antes de Pedro andar sobre as águas, ele precisou vencer o medo dentro da mente. Foi lá, no silêncio da alma. Quando a fé é plantada na mente, o tempo de Deus começa a trabalhar a favor do milagre. O problema é que muitos destroem o que plantaram, trocando a fé pela ansiedade, a esperança pelo medo, o foco. Deus não é ausência, é ação. Ele está moldando você para que, quando o milagre acontecer, a sua mente esteja pronta para sustentá-lo. Porque não adianta Deus te dar algo grande se sua mente ainda... Altar contaminado pela incredulidade. Ele precisa de um espaço puro, limpo,
consagrado pela confiança. E isso começa no que você pensa ao acordar, no que você acredita quando olha para o espelho, no... Deus não quer que você apenas ore. Ele quer que você creia de verdade. A oração é a chave, mas a fé é a porta. E quando a porta da mente se abre para o impossível, o sobrenatural entra. A sua mente é simples mensagem que chega na hora certa. Mas a maioria das pessoas não percebe. Vivem presas a pensamentos limitantes, acreditando que o milagre depende do que está fora, das circunstâncias, das pessoas, do tempo, quando na verdade, você conecta a sua mente ao sobrenatural. É como abrir uma janela dentro do seu próprio ser, permitindo que a luz divina entre e transforme tudo. E é nesse instante que o milagre começa a germinar. Deus quer que você proteja esse altar. Quer que você guarde os seus pensamentos como quem guarda algo sagrado. Porque o inimigo sabe que não precisa tirar o seu milagre das mãos de Deus. Basta tirar a... Porque quando a mente se alinha com a fé, o impossível se torna apenas questão de tempo. Que você diz sobre a própria vida. Controle é uma semente plantada nesse altar sagrado, mas também cada não vai dar, cada não consigo, cada é impossível, é como apagar o fogo do altar. Porque o milagre que você tanto espera já começou, dentro de você. E quando você compreender isso, vai perceber que Deus nunca esteve distante. Ele sempre esteve aí. No silêncio dos seus pensamentos, milagre nasce de dentro para fora. Deus não precisa de muito para agir. Ele precisa apenas de uma mente aberta, limpa e disposta a acreditar. Porque quando a mente crê, o impossível se curva. Silencioso, imperceptível, mas real. Fé da sua mente. E é por isso que ele tenta te distrair, te desanimar, te fazer acreditar que nada vai mudar. Mas escute com atenção. O milagre não depende do tempo, depende da consistência da sua fé. Acontecer. E mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, continue alimentando esse fogo com pensamentos de fé. Esperando o momento em que sua fé e sua mente se tornassem uma só.